Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 14 de junho. Agora na Espanha, 20 horas e 59 minutos. No Brasil, 15h59 da tarde. Gente, o DXY disparou de novo. E aí não tem para BTC. DXY nesse momento subindo mais 0,33. Para quem não sabe, o DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, libras esterlinas, francos suíços, euros, e guarda uma claríssima relação movimentacional de inversão com a BTC. Nessa toada, o DXY deve avançar até 106. Agora está 105,15, chegou a fazer a máxima hoje em 105,40, está subindo mais 0,34. A BTC, como não poderia deixar de ser, em razão desse pump do DXY, está ali estressando aqui a nuvem de Shimoku no diário, caindo 2 pontos percentuais. Gente, nesse cenário, com o DXY avançando, a BTC vai ficar pesadinha, lateralizando. No gráfico diário aqui, sem nenhuma âncora, a gente consegue perceber que o nosso padrão oco invertido, ombro, cabeça, ombro, ainda segue plenamente vigente. A BTC poderia até agulhar para o patamar do fundo desse primeiro ombro aqui, em 61,555, que ainda estaria emprestando vigência para esse padrão. Mas tudo pode mudar se o DXY na segunda-feira abrir tombando, porque não é normal uma divisa estável como o dólar subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, só com exceção do dia 12 de junho, 6 pregões sucessivos subindo ali, basicamente o primeiro pump ela subiu quase 1%, mais 0,88%, e aí todas as outras variações ascendentes ostentaram mais de 0,30%, ou seja, gente, isso aqui estressa muito as divisas globais, ficam estressadas. Esse mercado Forex, ele não é normal uma divisa estável se valorizar por tantos pregões sucessivos contra outras divisas teoricamente estáveis, como são os ienes, francos suíços, euros, libras esterlinas. Então, ou das duas uma, ou vai haver uma intervenção de algum banco central desses países cujas divisas compõem a cesta, que estabelecem, que compõem a cesta, que compõem o DXY e estabelecem essa métrica, ou o próprio dólar vai se encontrar numa situação de sobrecompra. O fato é que não é insustentável esse pump do dólar. Em algum momento ele vai tombar, e os senhores podem ter certeza que quando o dólar tombar, a BTC explode em direção a 100 mil dólares, dada a claríssima relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. No gráfico diário, como eu reportei aos senhores, segue vigente o nosso padrão ombro, cabeça, ombro. Se a gente analisar friamente todos os suportes que a BTC poderia testar nessa acumulação, depois daquela longa onda 3 que levou a BTC para 73777, o suporte subsequente agora, diante dessa agulhada de hoje, chegamos a fazer a mínima hoje. Deixa eu botar aqui nos 5 minutos. A mínima hoje chegou a bater 65.078 na mínima. 65.078. Olhando friamente para essa sequência de suportes, depois de ter perdido essa subacumulação aqui, a gente acabou perdendo 66 mil. O suporte subsequente seria o suporte daquele primeiro ombro. Como eu estava reportando lá no gráfico diário, sem âncora nenhuma, o primeiro ombro fez o fundo em 60.775. Teoricamente, a BTC poderia ir até 60.775 sem descaracterizar esse nosso padrão de oco invertido. Mas, como aqui no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, nesse momento a BTC está abaixo da base da banda de VWAP mensal, abaixo da Lauer, isso aqui tem uma grande chance
de retornar como num efeito elástico em direção à própria VWAP mensal. Um movimento muito parecido com esse, com uma tríplice garfada para baixo da base da banda, voltando como num efeito elástico em direção à VWAP mensal, foi protagonizado em abril. A gente deu uma agulhada, depois deu outra agulhada, uma terceira e voltou como num efeito elástico em direção à VWAP mensal. Isso provavelmente vai acontecer. É possível que essa tenha sido a última agulhada? É possível. Como tem o final de semana chegando e o gráfico de 6 horas, ele se move mais em dias úteis, nos finais de semana o volume diminui muito e também não há tantos fatos assim nos finais de semana para sustentar um movimento mais turbinado. Pode até ser que a gente fique acumulando aqui no patamar da base da banda de VWAP mensal para retornar como num efeito elástico lá pela virada da VWAP de domingo para segunda, quando os futuros vão abrir na Ásia e o mercado Forex vai começar a ficar nervoso, principalmente por conta do iene japonês, que exerce um peso ponderado muito grande na cesta que compõe as divisas do DXY. Então, tudo vai depender de como os próximos corpos reais aqui no 6 horas vão se comportar, mas de uma maneira geral a BTC segue dando vigência a um padrão altista, ascendente, um ombro cabeça a ombro invertido que pode levá-la a 100 mil dólares a qualquer momento. Nos outros time frames, vamos botar aqui no gráfico, deixa eu botar a BTC aqui no gráfico semanal, só para a gente entender a violência dessa movimentação. Segue vigente a nossa onda, o início da nossa onda 5. É normal, depois que o ativo rompe a acumulação de uma onda 4, ele formar um pullbackzinho para depois explodir na onda 5. O RSI estocástico segue muito sobrevendido aqui no semanal. Isso aqui está em vias de explodir. Pode demorar esse final de semana, pode ser, esse pump pode acontecer em meados da próxima semana, mas com certeza agora a gente deve acumular numa subfigura triangularizada. Tem muita gente que isso tem a ver com o psicológico humano, com a psique humana. Tem muita gente que se sente confortável comprando altcoins quando isso aqui está mais 12, mais 8, mais 10. Mas esse cenário de terra arrasada, com quase tudo menos 3, menos 7, menos 8, algumas até um pouco mais de menos 7, enfim, algumas menos 8,86, quase menos 9. O fato é que essa é a hora de encarteirar, porque agora que já aconteceu o halving, esse momento é um momento de acumulação para as altcoins, porque a própria BTC segue acumulando. Não vai haver grandes corretivas até que a BTC bata 100 mil dólares, gente. Eu vou falar dos fatos. Esse mergulho promoveu a maior... Foi a maior compra por public addresses, com um saldo acima de 1.000 BTCs da história. Em 24 horas, baleias que são public addresses, que possuem mais de 1.000 BTCs, compraram 1,4 bi de dólares em BTC. 20.600 bitcoins foram sacadas das exchanges. Gente, o saldo de BTC nas exchanges é o mais baixo desde dezembro de 21. Quando a BTC voltar a expandir o seu market cap, a sua cotação, vai faltar BTC. Eu tenho reportado isso aos senhores. Essa é a hora de comprar e não de vender. Tem gente se desfazendo dos seus ativos criptos quando a gente ainda está muito próximo do último halving. Basicamente, amanhã a gente vai fazer 60 dias. O halving aconteceu dia 15 de abril. A última máxima histórica para o market cap das altcoins aconteceu 546 dias depois do halving. A penúltima também. Depois do halving que aconteceu em julho de 16 e que ensejou o bull run de 2017 e 2018, a máxima para o market cap das altcoins, que levou lá o market cap das altcoins para 400 bi, aconteceu também 546 dias depois do halving. Só que esse ciclo tem uma série de pontos fora da curva.
Eu não preciso nem repetir aqui para os senhores. Não é só a chegada das CBDCs, não é só a regulamentação do mundo cripto junto à maior jurisdição do mundo, a norte-americana. O FIT 21, inclusive, já passou na Câmara Federal. Não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi. É tudo ao mesmo tempo. É uma quantidade de fatores fermentando que provavelmente o market cap das altcoins vai desenhar um novo topo muito antes desses 546 dias. Esse ciclo promete ser o ciclo mais insano da história. Por isso eu volto a reportar aos senhores. Esse é o momento de comprar. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma insanidade o sujeito se emocionar com uma variação dessa aqui. De hoje, uma variação violenta, uma volatilidade brutal, mas isso faz parte do jogo. Ninguém vai conseguir lucrar vezes 20, vezes 30, vezes 50 sem um friozinho na barriga. Isso faz parte do jogo. Se vocês querem o sono dos justos, peguem o dinheiro de vocês e coloquem na poupança, coloquem na B3. A B3 perde até para poupança. Se pegar o acumulado dos últimos 15 anos, eu garanto que a B3 perde para poupança. Se a gente pegar o acumulado de 15 anos, porque a B3 ela não desconta a inflação. Se descontar a inflação, eu garanto aos senhores que a B3 não entrega o que a poupança entrega. Pô, se comparar a B3 com o S&P é capaz de entregar 30 vezes mais que a B3. Então, quem quer o sono dos justos, nem coloca na B3, porque ali é uma máquina de destruição de riqueza. Coloquem na poupança, quem quer o sono dos justos. E mesmo assim, vai estar sujeito a uma perda fixa, porque aquilo ali nem repõe a inflação brasileira. Gente, não há como surfar uma mega pernada de prosperidade sem esse tipo de emoção. Aqui, a gente almoça o caos para jantar selvageria. Quem quer o soninho perfeito, vai lá pro renda fixa ou a poupança e dorme tranquilo, sabendo que tá numa perda fixa, né? E a oferta de BTC nas exchanges caiu para patamares mínimos dos últimos 4 anos, desde dezembro de 2021, 3 anos, né? Desde dezembro de 2021, o saldo de BTC nas exchanges não era tão baixo. Bancos centrais estão todos apostando nas CBDCs. Uma pesquisa levada a cabo pelo Banco da Basileia, ou o Banco dos Bancos Centrais, o Banco Central dos Bancos Centrais, ou Banco de Compensações Internacionais, BIS, revelou um interesse crescente entre bancos centrais por explorar moedas digitais CBDCs, as Coin Bank Digital Currencies, com 94 de cada 100 bancos pesquisados, bancos centrais, dos 86 bancos centrais pesquisados, 94% reportaram que ou estão em fase de testes de um projeto piloto de CBDC, ou já implantaram, no caso do Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, ou estão em vias de implantar, já passaram da fase de teste. Ou seja, gente, não esperem as CBDCs chegarem, que elas vão inundar a liquidez das DeFis para os senhores aportarem na criptografia. É uma insanidade o que vai acontecer. Aquela quantidade de riqueza bloqueada nas DeFis, que hoje está em 101 bi, vai pular para 10 trilhões e os senhores vão lembrar desse vídeo. Eu volto a repetir, eu volto a afirmar. Não se emocionem ou se assustem com essas quedinhas de -8, -5. Isso aqui faz parte do jogo. A parte mais violenta desse ciclo nem começou. Para mim, os seus neurônios serão testados e varridos das suas caixas cranianas quando a BTC bater 115, talvez até 120, mas vai ficar entre 100 e 115 e corrigir para 82. Aí os senhores vão ver o que é uma corretiva de altcoin. Porque na minha leitura, quando terminar a eleição norte-americana, eles vão derrubar a BTC dos 6 dígitos para voltar para os 5 dígitos. Muita gente boa vai ter acreditado que o topo desse ciclo já se desenhou e aí o Wall Street vai levar a BTC
para 250 mil dólares no mínimo. Pode até bater 300 ou mais. Mas esse ciclo promete ser o mais insano de todos os ciclos e vai ficar marcado para sempre como o ciclo mais sinistro e em termos de volatilidade entre todos. Isso aqui é só para testar a resiliência dos senhores, porque o que está por vir, isso aqui com certeza é uma corretiva módica, perto do que vai acontecer depois que a BTC romper 100 mil. A BTC não vai cair muito além desse patamar, vai ficar pipocando aqui no semanal nessa cunha, vai explodir para 100 mil dólares. Quando acabar as eleições nos Estados Unidos, vai provavelmente acumular entre 120 e 100 mil, vai ficar pipocando. Quando as eleições nos Estados Unidos terminarem, os senhores podem ter certeza que o Wall Street vai tentar arrancar cada ativo criptográfico de valor dos senhores. Os senhores podem ter certeza absoluta. O Wall Street não distribui grana, eles tomam o seu dinheiro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Agência Federal de Aviação norte-americana investiga um caso bizarro. Como o titânio falsificado foi parar nos jatos da Boeing e da Airbus. Gente, o material foi adquirido de uma empresa chinesa que teria vendido titânio falsificado, uma empresa chinesa pouco conhecida, que vendeu titânio falsificado usando documentos falsificados. Gente, vocês vão me desculpar, mas esse lote de 737 MAX e A320, 737 MAX 9 e A320, eu vou anotar certinho esses modelos, vocês vão me desculpar, mas eu não vou voar nesses aviões, não. Com titânio falsificado, eu, sinceramente, tô chocado com essa reportagem. E o negócio é tão sério que a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos está escrutinando e fazendo o rastreamento de cada peça usada com titânio falsificado, e é bem provável que a Boeing leve uma ré nessa história, porque a Airbus não teve tanta exposição assim, mas mesmo assim eu não vou nesse A220 que acabou recebendo essas peças com titânio falsificado. Eu vou acompanhar essa história e vou reportar aqui para os senhores. E o G7 diz que vai intensificar a fiscalização das sanções contra a Rússia. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, Coreia do Sul e Estados Unidos soaram um alarme sobre laços estreitos entre a Coreia do Norte e a Rússia. O Vladimir Putin, semana que vem, vai visitar o Kim Jong-un em Pyongyang. O que se sabe dessa aliança, essa cooperação mútua militar entre a Coreia do Norte e a Rússia, é que os norte-coreanos, o regime do Kim Jong-un, está fornecendo projéteis de artilharia que já foram usados, inclusive, na campanha russa contra a Ucrânia, na guerra russo-ucraniana. Em troca, a inteligência sul-coreana descobriu que o Putin liberou pelo menos um ou mais satélites espiões em favor do regime de Pyongyang, que domina a tecnologia de lançamento, mas não completamente. E teria havido troca, inclusive, de tecnológica. Uma tentativa de lançamento de um satélite sul-coreano teria falhado na última tentativa, mas eles estariam muito próximos de dominar completamente essa tecnologia detida por pouquíssimos países e poucas corporações. Em nível privado, é basicamente o Elon Musk com a SpaceX, com a sua companhia, a Starlink da SpaceX, e agora, se houver essa simbiose tecnológica entre o Kremlin e Pyongyang, a própria Coreia do Norte também dominaria essa tecnologia. Enfim, gente, se o Kim Jong-un efetivamente está recebendo o acesso a um satélite espião, isso só prova que o mundo está caminhando para que está se transformando numa verdadeira caixinha de fósforo e pode explodir a qualquer momento. No diário ABTC, na minha leitura, segue dando vigência a um padrão ombro, cabeça, ombro.
toda essa tensão geopolítica e macroeconômica internacional só reforça a BTC, a situação da BTC. Os orçamentos ocidentais, com essa corrida maluca armamentista militar, só reforça a BTC. A principal força motora de expansão do market cap da BTC é justamente o aumento da quantidade de riqueza impressa por estados soberanos, que sempre fazem isso numa corrida armamentista nuclear, como está acontecendo agora. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Eu volto a insistir com os senhores. Esse cenário de terra arrasada é perfeito para comprar, não para vender. E quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Mesmo com toda essa queda, algumas das nossas gemas estão subindo bastante, tá bom? Amanhã eu volto, fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.